Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês aqui do Confira Concursos e também tem um outro site também aqui chamado Concursos no Brasil. Vamos primeiro aqui mencionar o Confira Concursos, onde você tem a página inicial aqui com as matérias tradicionais, inclusive administração, informática, raciocínio lógico. Vindo aqui em informática, eu já havia apresentado para vocês no vídeo anterior aqui no canal, que tem diversas questões aqui, são 10 questões voltadas ao campo da informática, onde você consegue corrigir esse simulado quando você responde todas as perguntas, consegue controlar o tempo que você está dentro do site e sai aqui o resultado quando você corrige as questões. Eu tirei uma questão específica aqui para resolver com vocês no Excel. Também vou comentar com vocês aqui sobre esse site Concursos no Brasil, onde também tem simulados voltados ao campo da informática, que serve como treinamento para que vocês possam aí cada vez mais aprimorar o conhecimento de vocês. Então, vindo aqui no site Confira Concursos, que eu retirei o exercício daqui, eu vou vir aqui no Excel e nós vamos resolver esse exercício juntos. Vamos fazer a interpretação desses valores juntos, pessoal. Só um detalhe que aqui no site Confira aqui Concursos, quando você acessa esse site, na página inicial, toda vez que você acessa ele aqui, ele te dá a opção de você utilizar o aplicativo, né? Baixar o aplicativo e utilizar ele. Mais um recurso aí que vocês podem estar utilizando para fazer os treinamentos e melhorar aí o aprendizado de vocês nas questões aí de informática e as demais disciplinas. Aqui na questão 5 que eu separei para responder com vocês, informando os valores 10, 12, 13 e 17, respectivamente nas células A1, A2, A3 e A4, numa planilha eletrônica que está sendo editada no Microsoft Office Excel 2013. E aplicando a seguinte fórmula na célula A5, o resultado obtido é. Perceba que ele já te dá a fórmula que você vai usar para fazer o cálculo e ele te dá as alternativas que você vai selecionar correspondente com o uso dessa fórmula e a interpretação desses valores que você tem aqui. Como você pode perceber, informamos os valores 10, 12, 13, 17. Esses são os valores que eu vou preencher respectivamente nas células A1, A2, A3 e A4. Lembrando que o A aqui, ele está mencionando que é tudo na mesma coluna. E o 1, 2, 3 aqui corresponde às linhas. Então, eu vou formatar aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar cada um com uma cor diferente para destacar os valores que eu vou preencher aqui de acordo com a interpretação do exercício. Aqui na 5 vou deixar destacado em amarelo. E aí, vamos começar agora a preencher as informações. 10, 12, 13, 17. 10 no A1, 12 no A2, 13 no A3 e 17 no A4. Vou deixar centralizado que fica melhor de compreender. E aqui no A5 eu vou colocar a fórmula que o exercício me apresenta. Tome cuidado na interpretação dessa fórmula para conseguir fazer o cálculo correspondente. Um detalhe importante é que ele menciona aqui a versão do Office. Essa versão que eu estou utilizando é a versão 2010. Não vai influenciar para resolver esse exercício. Há questões aqui que eles perguntam especificamente da versão específica de um pacote do Office que influencia na resposta da questão. Essa questão aqui em si não vai ter nenhum problema a resolver no 2010, 2013, enfim. Então aqui no A5, como é mencionado aqui, ó, fórmula, célula A5. Só lembrando para vocês que eu tenho colunas e célula. Cada pedacinho desse aqui corresponde a uma célula. O conjunto de todas essas células, você forma uma planilha, forma uma tabela. Então aqui no A5, eu vou começar a fazer a colocação da fórmula para chegar no resultado. Toda vez que eu vou fazer a colocação de uma fórmula, eu inicio com o sinal de igual. Não tem como, pessoal, vocês virem aqui diretamente e colocar a fórmula sem colocar o sinal de igual, que não vai ter como fazer o cálculo. Então, o sinal de igual inicia a fórmula. Se cair uma pergunta dessa num teste,
o que inicia uma fórmula é o sinal de igual. Sem ele não tem como teclar Enter depois e obter o resultado da fórmula que você colocou, como essa que está sendo mencionada na questão 5. Então, sinal de igual eu vou digitar soma, abre parêntese, soma novamente, vou abrir o parêntese e vou clicar ou vou digitar o A1, ponto e vírgula, A3, vou fechar o parêntese e vou aqui apertar o sinal de mais, vou digitar média, abre parêntese, vou selecionar o intervalo de célula A2, A3 e A4, vou fechar o parêntese. Presta atenção num detalhe muito importante. Quando eu coloquei aqui o A1 e o A3 aqui, eu coloquei um ponto e vírgula, porque eu selecionei só a célula A1 e depois só a célula A3. Nesse caso aqui que eu quero tirar uma média, A2 e A4, é A2, 2 ponto, A4. Quando eu seleciono o intervalo de células sem pular nenhuma delas, ele é colocado os 2 pontos. Quando eu vou selecionar um ponto específico de cada valor da planilha, da tabela, eu coloco o ponto e vírgula. Então tome cuidado com esse detalhe que pode fazer a diferença no cálculo de vocês. Então depois de fechar o parênteses, coloquei o ponto e vírgula, vou selecionar o A3 e vou colocar ponto e vírgula novamente e o A4. Feito isso, vou fechar o parêntese e vou teclar Enter. Cheguei na resposta 67, que corresponde à letra B deste exercício. Esta é uma maneira de você fazer a interpretação se você estiver com o Excel. Caso você não tenha o Excel e você esteja respondendo essa questão no concurso, eu faria uma interpretação diferente. Eu poderia pegar o verso da folha da avaliação da prova e poderia desenhar a coluna A. Poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma mini tabela centralizada. Vou colocar aqui em amarelo onde que vai ficar o valor, a resposta. E vou fazer esse desenho no verso da folha da questão, onde eu vou colocar a coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. E aí os valores, eu faço a interpretação normalmente, como eu fiz aqui no Excel. Tá? E a resposta aqui, eu sei que é 67, mas eu quero mostrar para vocês que a interpretação que eu vou fazer agora é para quem não tem o Excel para resolver e vai fazer de cabeça, manual, no verso da folha. Por exemplo, vamos lá. Igual, soma, abre parênteses, soma A1 e A3. Como eu não tenho como usar a fórmula no Excel, não tenho um notebook, computador na hora de resolver isso aqui, eu vou resolver da seguinte maneira. Coloca aqui, vou pegar o 10, vou somar com A3, né? A1 mais A3, vou chegar na resposta de 23. Vou deixar centralizado também aqui tudo. Eu tenho aqui a média, eu quero tirar a média do intervalo do A2 com A4. Eu posso pegar o igual, né? Se eu fosse fazer aí manual eu colocaria aí a soma do A2 com A3 e com A4. Fecha o parênteses. Vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Como eu selecionei 3 valores e eu quero saber a média desses 3 valores, eu somo os 3 e divido pelo número de valores que eu peguei, que é 3. Deu 14. Se fosse aqui no Excel, eu tenho essas maneiras de fazer, ou posso colocar igual, média, abrir parênteses, selecionar o intervalo aqui que eu quero, fechar parênteses, eu vou chegar também no número 14. É outra maneira de fazer também. Fazendo manual é só somar os 3 valores e dividir pela quantidade de números de valores que você está querendo de acordo com a interpretação da fórmula. Aí eu tenho o A3 e o A4. Eu vou pegar e copiar o A3 e vou copiar o A4. Feito isso, pessoal, é só fazer a soma de todos esses valores que nós interpretamos, que vai chegar na resposta 67. Ou seja, é uma outra maneira de interpretar os valores
da fórmula que você tem aí. Você tem o exemplo aqui que eu fiz no Excel, tá? E você tem aqui manual. São duas interpretações aqui, de maneiras diferentes, onde eu cheguei na mesma resposta, que é a letra B, que corresponde à resposta correta, que é 67, de acordo com a fórmula apresentada e a interpretação dos valores apresentados no exercício. Já aproveitando que o Excel está aberto aqui, mais uma dica interessante aqui de Excel, não sobre o exercício, mas complementando aqui este vídeo. Quando você quer somar dois valores, por exemplo, aqui, ó, tenho 10 e 12. Eu posso dar um nome para a coluna e a linha. Por exemplo, eu venho aqui, chamada caixa de nome, e posso tirar esse nome A1 aqui e colocar o nome que eu quiser. Quando eu digito o nome que eu quiser aqui, teclo Enter. Vou lá na linha e na coluna, né, A2. Também vou colocar o nome aqui. E vou teclar Enter. Certifique-se do nome, se não faltou nenhuma letra que você colocou aqui, porque na hora que você vai somar esses dois valores ou usar alguma operação de divisão, subtração, por exemplo, igual, digito o nome que eu coloquei para aquele valor específico da tabela, da planilha que eu quero somar, mais o segundo nome que eu coloquei. Perceba que toda vez que eu digito aqui o nome correspondente, ele já deixa selecionado o valor. Teclo Enter, vou chegar no número 22. Eu poderia pegar o igual, clicar lá em cima do valor, ir lá no sinal de mais, clicar em cima do outro valor e teclar Enter, que também vou chegar no número 22. O interessante de vocês saberem isso, de você dar um nome para o endereço da célula e da coluna, é que facilita, por exemplo, se você tem diversas planilhas, diversas guias aqui, ó, e despesa, controle financeiro, despesas domésticas, empresariais, de repente você quer buscar esse nome, esse número aqui específico que deu 67 e quer somar com outro número aqui, com 50, por exemplo, sei lá, que você esteja fazendo o seu cálculo. Então eu coloco lá o 50, né, aqui eu vou pegar o número 50 e quero somar com esse 67 que está em outra planilha. Né? Então vem aqui, coloco igual, o nome que eu coloquei lá, Valdir, que é o número 10 que eu dei o endereço da célula, mais 10, teclo Enter, deu 20 aqui, ó. Por que deu 20? Porque eu coloquei o igual, coloquei o nome lá do endereço 10, voltando lá para vocês possam ver, ó, 10, e somei com os outros 10 aqui que eu coloquei. Eu poderia deixar dessa forma aqui, ó, puxar o 10 lá do nome que eu coloquei e tivesse algum outro número aqui, aí eu venho aqui e faço o cálculo, né? Posso somar aqui clicando em cima do 50 mais o 10. Então vocês entenderam qual que é a linha de raciocínio, né, daqui que eu quero passar para vocês, é que existe muitas funções muito interessantes aqui dentro do Excel que ajuda muito, automatiza muito, já que o Excel é uma planilha eletrônica de cálculos. Inclusive você vem aqui no inserir, você tem os gráficos e você tem aqui em fórmulas, inserir função. Quando você clica aqui, você tem diversas funções de engenharia, de lógico, financeiro, parte de estatística que o pessoal utiliza muito. Então, cada uma dessas aqui que você clica, pessoal, já traz para você aqui, ó, a definição. Por exemplo, quando você vem aqui e coloca tudo, vai ter todas as funções aqui. E uma delas, por exemplo, se você for ver a função C ou a função soma, quando você escolhe a função soma que nós utilizamos aqui no exercício, ele te dá aqui um conceito do que é você utilizar essa função de você somar esses intervalos, né? Por exemplo, você coloca aqui igual, soma, abre parênteses, e eu clico em cima do 10, ponto e vírgula, em cima do 12, ponto e vírgula, em cima do 13, ponto e vírgula, 17, fecha parênteses, teclo Enter. Aqui eu somei todo esse intervalo de valores, tá? Deu 52, a soma do intervalo desses valores. Por que aqui deu 67? Porque aqui você tem a soma dos valores
mais a média e mais a soma de outros dois valores do A3 e do A4, por isso deu 67. Tá ok? Enfim, pessoal, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido o conceito. Utilizem aí o site para ver mais questões voltadas ao campo da informática. Quando você clica aqui, você tem diversas questões que pode auxiliar vocês aí no campo da informática e pode treinar aí para se preparar aí para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Bom, a dica de hoje é essa. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos que curtiram, compartilharam, comentaram e vejo vocês no próximo vídeo.